Olá pessoal, estou dando sequência aqui na nossos RDS, gravar essa videoaula, né, para a gente ter um pouco mais de conteúdo ali com relação ao nosso dimensionamento do nosso projeto. Eu expliquei um pouco desse conteúdo ali no nosso projeto, no desenvolvimento do projeto, mas eu acho que um pouco mais aqui também não vai fazer diferença, isso vai agregar um pouco mais de conteúdo. Ok? Então, quando a gente trata ali do nosso projeto elétrico, tem alguns dimensionamentos que a gente precisa fazer. Eu já coloquei para vocês ali várias vezes que a gente precisa fazer um projeto atendendo às normas, né, a 5410. O que seria isso? Então, tenho ali a divisão dos meus circuitos, como a gente já viu, né, questão dos comandos das nossas lâmpadas, mas a norma também trata da questão da fiação, da questão da fiação para a rede elétrica de iluminação e para a rede elétrica de força. Não tem um padrão de fio que você não pode ultrapassar esse mínimo, né, que a norma trata. E também a gente precisa dimensionar os nossos disjuntores de proteção. Então tem alguns fatores que a gente precisa rever no nosso projeto, questão da demanda, que a gente precisa calcular, seria a carga demandada na nossa instalação. Mesmo que você coloque bastante tomada no seu projeto, você não vai utilizar todas elas ao mesmo tempo. Então a gente precisa fazer esse cálculo da demanda. E também o fator de agrupamento. Para isso a gente precisa calcular nossas correntes. Então, dando sequência aqui no nosso cálculo, a gente tem aqui o nosso cálculo das correntes. Opa, pulou ali. Então, a gente precisa calcular, né, a nossa corrente de IC, que seria a nossa corrente calculada, e a corrente de projeto, que seria o IB. Então, para cada circuito de distribuição, né, e dos circuitos terminais, que a gente possa dimensionar a seção dos fios ou dos cabos. Então, por que calcular o IC e o IB? Quando vários circuitos são agrupados em um mesmo eletroduto, ele se aquece e o risco de um curto-circuito ou um princípio de incêndio aumenta. Para que isso não ocorra, né, é necessário utilizarmos fios e cabos de maior seção para diminuir os efeitos desse aquecimento. Então a corrente IC é corrigida através do fator de agrupamento. Então resultando em uma corrente maior, né, seria o LB, que é utilizada para determinar uma seção de bitola dos nossos condutores. Ok, então tem aqui a fórmula, né? O IC é a potência aparente do meu circuito dividido pela tensão nominal. E o IB é a corrente calculada dividido pelo fator de agrupamento. Então nós temos aqui para um roteiro para esse cálculo dessa nossa corrente de distribuição, né? Para essa corrente do circuito de distribuição. Então o primeiro passo ali é a soma dos valores das potências ativas de iluminação e dos pontos de tomada, das TUGs, né, que seriam as tomadas de uso geral, para obter a potência instalada. O segundo passo é como a potência instalada só será consumida apenas, né, apenas se todos os circuitos funcionassem ao mesmo tempo, com a carga máxima, qual, né, foram projetados. Mas na prática não ocorre isso. Então devemos multiplicar essa potência instalada por um fator de demanda que vai corresponder encontrar nossa demanda máxima, ou seja, a máxima potência que realmente será utilizada simultaneamente. Então o que acontece? Eu tenho várias tomadas, vocês colocaram várias tomadas no circuito de vocês dentro do quarto, mas nem todas elas estão ligadas, nem todas elas estão no aparelho funcionando diretamente, todos, né, 24 horas, todos eles ligados, não tem. Então algumas nós vamos ligar. Então para isso a gente vai determinar esse fator de demanda, que é o que? A soma de toda a nossa potência instalada dividida por esse fator de demanda. Então eu tenho aqui, ó, né, umas tabelas que seriam os fatores de demanda, tanto para iluminação e tomada, onde eu tenho aqui, eu calculo esse fator de demanda pela potência instalada, tem aqui as frações de potência e tem a demanda. Então eu vou pegar o valor da somatória que eu encontrei no meu circuito e vou dividir, né, multiplicar, desculpa, pelo fator de potência aqui, que seria fator de demanda, que seria aqui a nossa porcentagem. E para os circuitos independentes também, só que no circuito independente eu faço pelo número de circuitos que eu tenho. Então eu tenho ali chuveiro, ar-condicionado, torneira elétrica. Então, e de acordo com esse número de pontos, né, ou circuitos, eu vou ter o meu índice de demanda para calcular esse fator de demanda. Então em seguida eu somo as potências instaladas nos circuitos independentes, que são os circuitos para chuveiro e torneira, e também pego meu fator de demanda, multiplico e vou achar ali a minha demanda dos meus circuitos. De posse de todos esses valores, eu vou somar todos eles, a iluminação, tomada e os circuitos independentes, e aí vou achar a minha potência ativa. Então, desculpa, esse valor ele corresponde à potência ativa, eu vou achar a minha potência aparente. Então, lembra que eu falei para vocês do fator de potência, então eu vou multiplicar ali
por 0,95, onde eu tenho ali o meu fator de potência. E com ele eu vou calcular a minha potência aparente. Então eu tenho minha potência ativa, que é toda a somatória, dividido por 0,95, acho minha potência aparente. Obtida a potência aparente do circuito de distribuição, eu calculo a corrente C. Para calcular a corrente C, que é a corrente calculada do circuito, eu utilizo sempre a maior tensão. Então eu vou ter ali a minha maior tensão, na minha casa provavelmente vai ser 220, então minha maior tensão é 220 VA. Então eu vou calcular o IC, achei minha potência aparente e divido ela pela tensão, onde eu tenho minha corrente calculada. Então uma maneira mais fácil de fazer isso é a gente ter ali um quadro de cargas. Vocês viram que eu fiz, aqui está o modelo dele. Então o cálculo da potência total de cada circuito e os valores calculados. Eu vou pegar aqui, vou montar essa tabela, dividir aqui, colocar o circuito, preencher ela com todos os valores do meu projeto e calcular a potência total de cada circuito com os seus valores. Então, o dimensionamento dos condutores e dos disjuntores dos circuitos. Primeiro, eu vou dimensionar a minha fiação do circuito, é determinar a seção padronizada de cada condutor que eu vou ter. Então eu vou achar ali a bitola dos meus fios, de forma que eu limite ele para ele não se ocorra um superaquecimento deles, eles possam derreter e provocar um incêndio. E dimensionar o disjuntor para proteger a minha instalação. Se acontecer alguma sobrecarga, algum curto-circuito, esse disjuntor ele desarma, eliminando ali um risco da minha corrente de ter energia dentro dos meus condutores e provocar um estrago maior. Ok? Então a proteção e os disjuntores são para proteger. Então, outra maneira, então para calcular isso, a gente vai calcular ali através dessas etapas. Então, primeira coisa, vamos fazer uma tabelinha, Então eu vou ter ali o número de circuitos. Então vou consultar minha planta gráfica de fiação e seguir os caminhos do circuito de forma a encontrar o trajeto com o maior número de circuitos que se agrupa. Então eu vou achar esse número de circuitos agrupados. Então vou ter aqui o número do circuito, então, o circuito 1, por exemplo. Ele vai estar, então eu vou aqui no meu projeto. Opa, pulou aqui. Eu vou aqui no meu projeto, eu vou ter aqui, ó, o circuito, vou pegar aqui, ó, tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas eu tenho 2 mangueiras. Isso quer dizer que eu tenho aqui 3 para cada mangueira. Então vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó, 1, o 2 e o 9. Então eu tenho o circuito 1, ele está agrupado com mais 2, são 3. O circuito 2 também, e o circuito 9 também. Então, voltando ali na minha tabela, eu tenho lá o circuito número 1, número de agrupamento 3, circuito 2, 3, circuito 9, 3. Preencha a minha tabela dessa maneira. Então, com as correntes calculadas, e se todos os circuitos, devemos encontrar os fatores de agrupamento de cada um deles. O fator de agrupamento de um circuito é encontrado em função do maior número de circuitos que são agrupados em um mesmo eletroduto. Então eu tenho 3 circuitos agrupados, então é 0,70. Então eu vou dividir a corrente C dos circuitos calculado anteriormente pelo fator de agrupamento F, encontrado por determinado valor da corrente. Então eu tenho o que? Eu tenho minha corrente calculada em C. Eu vou pegar aqui, ó, lá no meu projeto. Aqui no meu projeto eu tenho, vamos pegar o circuito 9, que o 2 ele são pouca carga que eu tenho. Se eu vier aqui no meu quadro aqui, ó, já calculei. Então eu vou pegar aqui o circuito 2, ele tem 800 watts. Agora o circuito 9, ele é o ar-condicionado. Eu tenho 967 watts. Qual que seria o pior, Então, pela norma eu tenho que pegar aqui o de 220. Então eu vou pegar o ar-condicionado. Então eu vou vir aqui, ó, no meu ar-condicionado. Potência do meu ar-condicionado é 870 dividido 870 220 divide. Então eu tenho 3,95 ampere. Aqui seria a minha potência aqui do ar-condicionado. É um ar-condicionado pequeno,
Então vamos lá para o meu projeto novamente, dando sequência. Então eu achei aqui, ó, minha corrente, né, a IB, a IC, né, seria 3,95 dividido pelo fator de potência, 0,7. Divide, então eu tenho uma corrente ali de 5,64. Então, conhecendo a corrente de projeto, que seria o IB, de todos os circuitos terminais, a distribuição pode se determinar o dimensionamento adequado dos fios e cabos. Então eu tenho aqui agora, na sequência, ó, eu achei, eu vou vir aqui, nessa tabela, eu consigo agora identificar a minha fiação. Eu tenho minha corrente 5,64, eu tenho 3 circuitos, ok? Então, eu tenho, seria aqui, ó, 3 circuitos, eu achei aqui o valor de 5, seria 10, tá? Porque 5 daria, né, para o meu ar-condicionado 10. Porém, eu não posso utilizar um fio e meio com um circuito de força. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 15 amperes e vou adotar um fio 2,5. Beleza? Entenderam como é que eu fiz? Então eu calculei a minha corrente, corrigi ela pelo fator de agrupamento, vou ter que colocar um fio 2,5 nela e um disjuntor de 15 para o meu ar-condicionado. Então, sabendo o valor aqui, eu dou sequência. Então aqui, ó. Porém a norma, né, não determina as seções mínimas para ela determina já uma seção mínima para os condutores de acordo com a sua utilização, que deve prevalecer. Então se eu vier aqui na minha tabela, lembra? Eu achei 5, seria 10. Então seria 1,5, correto? Porém, se eu vier agora pela norma, a norma trata para mim assim, ó, a seção mínima para, de acordo com ela é para iluminação 1,5 e para força 2,5. Então lá eu achei, né, o número de circuito seria o circuito 9, qual que seria a minha seção calculada? 1,5. Qual que será a seção que eu vou adotar? 2,5. Ok? Então eu já tenho aqui o meu fio para o circuito 9, o fio de 2,5. Então, devemos levar em conta o comprimento máximo do condutor em função da queda de tensão. Por exemplo, se o quadro do medidor da casa utilizado no nosso projeto estivesse distante mais de 60 metros, eu teria que consultar ali a tabela, né, uma outra tabela baseada na norma 6148. Mas não vai ter porque nossa casinha é muito pequena, né? Então, tá aqui, ó. Eu teria que consultar essa tabela se eu tivesse uma distância muito grande, ok? Então, para o nosso projeto, não vai ter nada acima de 60 metros, então podemos dar sequência, né, pelo que as demandas, queda de tensão, vai estar tudo dentro do padrão. Então, de acordo com a tabela ao lado, né, o comprimento aqui do nosso fio, isso aqui a gente já vai usar ali para o dimensionamento do nosso quadro, né, de medição. Né? Como a casa de vocês é pequena, não está tão distante assim, vocês vão atender ali a norma da Copel, ok? Então, o limite de temperatura do condutor, então a gente pode calcular também essa questão da temperatura, né? Os nossos cabos, eles são isolados, né? Então, dependendo do cabo, ele aguenta até 160 graus Celsius, e os condutores neutros de proteção, a gente dimensiona eles também, juntamente quando eu dimensiono. A norma permite eu reduzir essa seção do neutro, né, para alguns casos. Então, o condutor neutro é circuitos trifásicos em que a seção obtida no dimensionamento seja igual ou maior que 35 milímetros, a seção do condutor neutro pode ser como na tabela. Então, se eu tiver aqui, ó, seção de 35, eu posso utilizar um fio de 25. E o condutor de proteção, né, em circuitos em que a seção da bitola seja igual ou maior que 25, o condutor de proteção pode ser indicado como na tabela. Está aqui, ó. Se eu tenho de 25, eu posso utilizar um fio de 16. Vocês vão ver isso aqui lá na tabela do Copel, que ele atende a isso aqui também, ok? E aí, assim, a gente também atende pela norma a questão das cores do nosso fio. Quando você vai mandar o pessoal comprar, a gente separa ali a nossa fiação por cores. Então, eu tenho, ó, o fio preto, eu vou utilizar para o retorno, o azul para o neutro, e a fase, qualquer outra cor, vermelho, verde, laranja, marrom, né? E o fio terra, ele sempre vai ser verde e amarelo, ou todo verde, ok? Então a gente mantém esse padrão. A fase, qualquer cor que você pedir, vai atender, né? Desde que eu mantenha isso aqui, ó, o azul para o neutro e o preto para o retorno, e o verde e amarelo para proteção, ok? Então, outra coisa que a gente precisa pensar, né, é o dimensionamento dos eletrodutos. Seria as mangueiras que vai passar os fios, né?
Com a seção dos fios dos cabos, todos os circuitos já dimensionados, o próximo passo é dimensionar esses eletrodutos. O tamanho nominal é o diâmetro externo do eletroduto expresso em milímetros e é padronizado por norma. O diâmetro deve permitir a passagem fácil dos condutores e recomenda-se que o condutor não ocupe mais que 40% da sua área útil. Então a gente procede da seguinte maneira: cada trecho da instalação, conte o número de condutores que passarão pelo trecho, dimensione o eletroduto a partir do condutor com a maior seção ou bitola que passa pelo trecho. Então tá aqui, com as seções de fio de cabo, todos os circuitos já dimensionados, o próximo passo é dimensionar. Então tá aqui, né? Por isso recomenda-se que os condutores não ocupem 40%. Eu tenho minha tubulação, eu vou ter todos os meus fios ocupando só 40%. Então eu venho nessa tabela, né, para me dimensionar. Então eu vou contar ali o número de condutores que passaram pelo trecho, né? No caso, se a gente pegar, vamos voltar aqui no nosso projeto, eu vou contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fios. Vou voltar na minha tabela, então eu tenho 9 fios, tá aqui, né? Qual é a seção maior do fio? 2,5. Então eu preciso de uma tubulação, opa, cadê meu mouse? De 25 milímetros, né? Ok? Seria esse o dimensionamento que a gente faz aí para o nosso projeto. Então, se eu tivesse, né, tudo fio 1,5, poderia colocar um fio de 20. Né? Também daria, se eu tivesse menos circuitos, menos fio. Então, por isso que eu falei para vocês, a gente sempre atender essa questão. 4 circuitos numa tubulação e menos de 9 fios. Uma coisa que eu fiz aqui, vou mostrar para vocês um errinho que eu cometi, é aqui, quando eu contei, o fio terra é o mesmo para todos eles, tá? Aqui, esse circuito aqui que eu peguei, eu esqueci de tirar aqui, né, a fio terra, mas pode ver que aqui, é só ele. Então eu deveria contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios, tá? Então desculpa aí essa falha. Aqui também tem esse errinho, a gente precisa cuidar muito isso. Mas voltando aqui para o nosso dimensionamento, então, eu tenho 7 fios, correto? Então, dentro desses 7 fios, eu teria aqui, eu poderia usar uma mangueira de 16 milímetros. No caso, como eu tenho fio 2,5, eu vou usar uma mangueira de 20 milímetros. Mas é comum a gente utilizar no nosso projeto tudo mangueira de 25. Então a gente adota sempre ali, eu não vou ter problema nenhum dentro da minha instalação se eu colocar uma mangueira de 25, apesar que o pessoal dos eletricistas até prefere, né? Em alguns casos é ideal você colocar de 20, porém eu sempre coloco assim, de uma maneira racional, se você ficar colocando várias bitolas de mangueira dentro de uma obra, vai gerar muito desperdício, vai ter muito pedaços dessas mangueiras. Então o ideal é que você use só de 25 mesmo, né? Aí, apesar que você pode comprar, a diferença de preço é muito pequena, né? Você pode comprar para o pessoal colocar dentro das paredes, principalmente a mangueira de 20. Mas geralmente nos projetos a gente coloca somente de 25, ok? E também tomar um cuidado, né, para não usar mangueiras maiores, 32, 40, porque se eu for colocar na laje uma mangueira de 32, eu vou ultrapassar minha cobertura de concreto. Isso vai fazer com que eu encareça a minha obra, que eu terei que engrossar a capa da minha laje para cobrir as mangueiras, ok? Então, seria isso. A gente se vê aí nas próximas aulas. Ok, pessoal? Então, voltando aqui, né? Esse dimensionamento, uma coisa bem básica, todo ele você encontra naquele manualzinho da Prysmian, ele foi tirado de lá. É um dimensionamento bem simples, porque como os projetos que vocês vão desenvolver, que a técnica de edificação desenvolve, é um projeto que ele não vai para a Copel, é um projeto que para atender casas pequenas, atender demandas pequenas, é abaixo de 300 kVA. E atendendo ao que eu coloquei, atendendo a norma, não vai ter problema algum, beleza? Então um abraço. E voltamos aí com as próximas aulas aí.